Tá aparecendo? Beleza. Então, para quem não me conhece, eu sou a Gabi, uma das consultoras de projetos da Argos, e hoje eu vou apresentar sobre o nosso serviço de visto. Então, alguns pontos importantes que a gente vai ver hoje na apresentação. O primeiro são os tipos de visto, as necessidades básicas para um projeto, a questão da viabilidade, que é muito importante para o pessoal de negociação, o cronograma, como a gente organiza a execução dos projetos, e alguns conceitos importantes. Então, os tipos de visto, eu separei esses 4 principais. O primeiro é de aposentadoria, que sai principalmente para Portugal. Tem o de trabalho, que também ele é bastante procurado. Tem o de estudante também, que muitas pessoas não sabem muito bem qual é o processo, então eles nos contatam, perguntando sobre. E o de turismo, que também sai bastante. E esse de turismo geralmente deixa as pessoas, permite as pessoas ficarem no país por um período mais breve, geralmente. E também vale ressaltar que existem diferentes modalidades de visto. Então, alguns são mais simples, outros são mais específicos. Então, esses que são mais específicos demandam uma pesquisa mais aprofundada. E aqui eu vou falar sobre as necessidades básicas, que são os elementos essenciais para a gente fazer um projeto. Né? O primeiro deles é checar a viabilidade. Isso é essencial para a gente fechar um projeto, né? Então, é a gente analisar se o cliente apresenta as condições necessárias para tirar um visto, né? Porque cada tipo de visto eles exigem algumas documentações, alguns pré-requisitos. Então, por exemplo, no visto de trabalho, geralmente a pessoa precisa apresentar uma carta convite da empresa. E já no visto de turismo, por exemplo, os pré-requisitos são mais simples. Na verdade, não tem muita questão disso. Então, geralmente é mais tranquilo. Segundo ponto, é entender o caso, a gente saber os detalhes da situação do cliente para a gente conseguir estruturar um bom projeto e também saber, de novo, existem diferentes modalidades, então a gente conseguir entender qual é a melhor modalidade para aquele caso. Fazer uma pesquisa detalhada também isso é muito importante. A gente mostra o passo a passo do processo para tirar o visto. Então, a gente sempre tenta colocar o máximo de informação que a gente conseguir e também tentar colocar as possíveis dúvidas que o cliente pode ter quando ele for fazer o processo de tirar o visto. Também tem solução personalizada. Todos os nossos projetos eles são personalizados, então a gente sempre tenta colocar elementos que são mais específicos para o caso daquela pessoa. E a comunicação e flexibilidade é muito importante a gente manter o canal de comunicação aberto com o cliente e sempre escutar as dores dele e entender as necessidades dos clientes. Agora, a questão da viabilidade, de novo, isso é muito importante para o núcleo de negociação. E é muito importante a gente estudar a viabilidade, né? Porque se o projeto não é viável, não tem como a gente fechar. Então, sempre tem que checar se o cliente eles tem os documentos necessários ou se caso ele não tenha, se tem formas de ele adquirir os documentos. Por exemplo, no visto de trabalho, como eu falei, tem que ter um vínculo, tem que demonstrar que você tem um vínculo empregatício. Então, se não tem uma forma da pessoa mostrar isso, apresentar um documento com isso, não tem como a gente fechar o serviço. Também é muito importante checar se a pessoa tem as condições básicas, né? Então, se as pessoas têm os documentos e os pré-requisitos exigidos. No caso do visto de estudante, por exemplo, geralmente a pessoa precisa comprovar o vínculo com uma instituição de ensino. Então, é muito importante ela conseguir mostrar isso. E também deixar claro para o lead, desde o início, a diferença entre consultoria e assessoria, que muitas pessoas podem confundir, mas a Argos ela é uma empresa de consultoria, então a gente instrui, dá orientações, mostra passo a passo para a pessoa tirar o visto.
E para evitar que aconteça algum problema no futuro, até, enfim, assessoria geralmente a pessoa, tipo, eles mandam os documentos para o parlamento. A gente não faz isso. Parlamento não, o consulado. A gente só mostra o seu passo a passo mesmo. E aqui alguns projetos que a gente já fez, a lista dos países. Então a gente tem Alemanha, Austrália, Canadá, Espanha, Estados Unidos, França, Itália, Polônia e Portugal. Isso não quer dizer que a gente não possa fazer para um outro país ou fazer de uma modalidade diferente que a gente ainda não fez, né? Tudo é questão de viabilidade, então se checarem a viabilidade, se tiver tudo ok, não tem nenhum problema. E também como o visto ele é um processo mais burocrático, os projetos antigos, né, tipo, mesmo eles sendo diferentes cada projeto, eles sempre dão uma base legal para a gente fazer qualquer tipo de visto, né, porque tem pontos similares, então dá para a gente aproveitar. E aqui eu coloquei a estrutura do projeto, essa é uma organização geral que a gente faz. Não é regra, assim, dependendo do caso, a equipe pode achar que é melhor, né, acrescentar algum tópico e não tem problema nenhum. Mas é basicamente isso que a gente faz. E o primeiro tópico é a introdução, então a gente faz uma breve explicação de do que se trata o documento que a gente vai entregar. Os pré-requisitos, que são as condições para o cliente tirar o visto. Depois tem a parte das etapas, que a gente mostra o passo a passo do processo, desde o preenchimento de formulários, como eles devem preencher, até a entrevista no consulado. A documentação, que a gente faz uma lista das documentações necessárias. Informações gerais, a gente coloca, geralmente, as informações dos consulados, tipo, as vias de contato, o horário de funcionamento, mas também, de novo, vocês podem colocar outras coisas, se vocês acharem que caiba, né, no caso específico. Dicas também tem a ver com a personalização, e pode ser desde dicas relacionadas à estadia da pessoa naquele país, ou relacionadas ao processo, tipo dicas para entrevista. E no final a gente monta um checklist, que a gente faz uma listinha para a pessoa ir dando check mesmo, conforme ela for completando as etapas do processo. E também no serviço de visto a gente geralmente faz análise de oportunidade, que é centrada no perfil do cliente e as possibilidades de migração. Então, isso a gente coloca ao longo do documento, né? Então, por exemplo, se a pessoa vai tirar um visto de trabalho e ela vai levar o filho dela, a gente pode pesquisar as escolas na região que ele pode matricular o filho, sabe? Coisas desse tipo. O cronograma é como a gente organiza, né, a execução do projeto. Na primeira semana tem a reunião de alinhamento, que é a primeira reunião que a equipe de projetos tem com o cliente. E a partir dessa reunião a gente pode fazer também uma análise SWOT, se vocês já tiveram contato com isso durante o trainee. Mas basicamente a gente pontua os pontos negativos e positivos do projeto. Então, por exemplo, se a pessoa ainda não tem o documento necessário, ela precisa adquirir, a gente pode colocar como ponto negativo. E durante a primeira semana, o coordenador do projeto, ele também é responsável pela divisão de tarefas e pela organização do cronograma e a criação da pasta do Drive, né, que geralmente a gente coloca o cronograma e o rascunho do projeto. Na semana 2 é a pesquisa sobre documentação e a pesquisa sobre etapas. Na semana 3 é a reunião parcial, que é uma outra reunião que a gente tem com o cliente. A gente pode não ter essa reunião, eu vou falar um pouco depois. Mas é basicamente isso. E também tem a pesquisa de informações adicionais e a montagem daquela listinha do checklist. Na semana 4 é a revisão geral do projeto, a entrega do projeto, coleta do NPS, que é a pesquisa de satisfação que a gente envia para o cliente todo final do projeto. E o feedback entre a equipe, que quem participou do projeto sempre preenche, é um forms no Google mesmo, e a gente sempre preenche falando como foi o processo. Então, alguns conceitos importantes
O primeiro deles, eu coloquei, é o NPS. Como eu falei, é um feedback que a gente recebe do cliente. Então, também é um forms no Google, então o cliente tem espaço até para ele fazer algum comentário, né? E é importante para a gente saber como foi o nosso desempenho e também é importante para a Argos enquanto empresa júnior, porque conta como uma das metas que tem que atingir ao longo do ano. A reunião de alinhamento também, como eu falei, ela é a primeira reunião que a equipe de projetos tem com o cliente, então a gente apresenta a equipe e geralmente negociação, a pessoa que entra em contato com o lead, né, ele já passa para as pessoas de projeto as características do caso do cliente, mas é sempre bom essa primeira reunião para a gente, caso também tenha alguma dúvida, tirar diretamente com o cliente, ter esse contato mais direto com ele, né, e poder ter o máximo de detalhes possíveis para a gente conseguir fazer um bom projeto. E a reunião parcial também, que eu falei, geralmente ela acontece no meio da execução do projeto. E é uma reunião de atualização para a gente ver se está tudo, para a gente mostrar para o cliente que está tudo se encaminhando bem. Está tudo certo também, se era o que ele pensava. Mas a reunião parcial, a gente tem que meio que ver se o cliente ele é mais interessado, se ele está mais engajado, se ele sempre está fazendo perguntas, porque aí vale a pena fazer uma reunião parcial. Caso o cliente ele pareça não estar tão interessado, porque depende, sabe? Aí nem precisa, então não é tão necessário, mas é sempre bom a gente observar isso. E por fim, as dicas finais. A primeira é busquem projetos antigos. Como eu falei, o projeto de visto ele é muito burocrático, então sempre dá para a gente tirar uma base legal dos projetos antigos, né? Ainda que cada projeto seja diferente, sempre dá para a gente ter até a ideia de estruturação, de como a gente vai estruturar os nossos projetos. Estudem os documentos de viabilidade, né, é muito importante, principalmente o pessoal de negociação. Eu acho que já tem alguns no Drive. A gente também já vai fazer novos documentos de viabilidade para alguns tipos de visto. Então, tirem um tempinho para estudar isso. E uma dica também é sempre tentar olhar sites oficiais, então, tipo o site do consulado mesmo, ou o site do governo, sabe? Tipo, do governo federal do país. Outra dica é navegar pelo site de projetos. Esse site ele é muito bom, ele é muito completo. Tem todas as dúvidas que vocês possam ter, provavelmente estarão lá. E ele é muito prático também, tipo, tem uma parte que fala dos projetos antigos, aí você clica e já leva direto pro lugar do Drive, onde estão os projetos antigos. Então, é muito bom mesmo, também vale a pena tirar um tempo para ver o site. E por fim, perguntem e acompanhem os membros mais experientes. Aqui na Argos, vocês sempre vão ter uma rede de apoio, todo mundo se ajuda, então não hesitem em perguntar qualquer coisa, nós vamos socorrer vocês. E é isso, gente. Foi bem rapidinho. Se alguém tiver alguma dúvida também, pode perguntar. Pode falar, Letícia. Eu só fiquei em dúvida em relação a esse que você falou do site de projetos. Ah, sim. Tenho o nosso grupo de projetos no WhatsApp, eu acho. Não sei se tem um grupo geral, mas eu posso mandar também. Ah, tá bom. Obrigada. Nada. Beleza, gente. De novo, qualquer coisa, estamos aí, é só chamar. É isso. Boa cantareira, pra quem for.